palavra, o tema não vai aparecer aí. Eu tive hoje eu estava entrando no site, eu tive que fazer no PowerPoint mesmo, não deu para fazer. Mas o tema dessa palavra chama-se Virando a Página. Você diz amém? Diga assim, virando a página. Exatamente, ou seja, algo novo da parte de Deus. Ou seja, algo novo da parte do Senhor. Realmente virando a página. E nós vamos ministrar sobre alguns estágios da vida de Davi antes de ser rei. E você vai entender que existe um entendimento na palavra de que realmente é algo novo da parte de Deus. Ele está disponível para mim e para você hoje. Hoje. A vida de Davi, em algumas, vou dizer assim, né, em algumas partes, ela não é um exemplo para a gente. Mas em outras, tem aí portas espirituais para que a gente possa entrar e para que a gente possa ser abençoado pelo Senhor. Virando a página, eu quero que você leia comigo o texto que se encontra no livro de 1 Samuel, vai aparecer aqui no telão, no capítulo 16, alguns versículos chaves. Você pode acompanhar aqui comigo. 1 Samuel 16, contexto, antes eu sempre gosto de colocar você a parte do que estava acontecendo na história, né? Aqui, Saul era rei de Israel, mas o Senhor já havia rejeitado Saul, e Deus já havia dito ao profeta Samuel, que era profeta de Israel, juiz de Israel, era também sacerdote, então era a autoridade espiritual e natural, e natural de Israel, e civil de Israel, espiritual e civil. Então entenda, esse era o contexto, e aí vem o texto, 1 Samuel 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Olha que forte, irmãos. Isso é Deus falando com Samuel. Até quando você vai ter pena de Saul, quando eu já o rejeitei? Para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo, aqui é Samuel dizendo consigo, ele já havia chegado na casa de Jessé. Eu vou te colocar a par desse contexto daqui a pouco. Mas aí, quando ele já está lá, aí o texto diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor ser ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu. Vou dar um ponto aqui nessa palavra. O Senhor não o escolheu. Essa versão de Bíblia que eu estou lendo é a versão revista e corrigida. E daqui a pouco vou falar porque eu estou falando dessa versão de Bíblia. Mas esse texto vai nos falar da recepção de Jessé ao profeta Samuel. Como eu acabei de dizer para você, Samuel ele era a autoridade espiritual do povo e também era a autoridade civil em toda Israel. E o entendimento que se tinha na época era que quando Samuel chegava, e ele chegava em uma casa, o entendimento que as pessoas tinham era que elas não recebiam apenas a visita de um homem de Deus, elas estavam recebendo a visita do próprio Deus. Você está entendendo aqui o peso que havia em Samuel, o peso no caso de responsabilidade espiritual e civil. Então, quando as pessoas recebiam, ou iam receber Samuel, que ele andava por todo Israel, era como se estivesse recebendo o próprio Deus. Ora,
Se eu e você, nós fôssemos receber o próprio Deus na nossa casa, eu tenho certeza que você entregaria o melhor. Eu tenho certeza que você ia pegar aqueles pratos que você não usa na diária. Ia pegar aqueles copos que você não usa na diária. Tenho certeza que você ia pegar, ia cozinhar ali a melhor comida. Ia entregar ali o seu melhor. E assim fez Samuel. E assim fez Jessé, recebendo o profeta Samuel na sua casa. Mas para que você possa entender essa palavra, que tem por tema virando a página, você precisa entender o que foi que aconteceu, e aqui para o nosso contexto, na sala de jantar da casa de Jessé. Você tem que entender como eram que as coisas eram colocadas, como era feita a arrumação. Vou passar para você agora. Receber Samuel, o homem de Deus. Samuel não conhecia todos da família de Jessé, mas o Senhor já havia dito que em Belém, lá, Jessé, o belemita, da família dele, o Senhor levantaria o próximo rei de Israel. E a notícia chega, e Samuel chega na casa de Jessé, e a casa está pronta, está preparada. A mesa estava preparada. A mesa. O costume da época era em um banquete nesse nível. A mesa já era preparada antes. Mas o detalhe era assim, os lugares eram contados. Os lugares eram contados. Os pratos eram contados. A gente gosta muito, isso é natural da gente, né? Às vezes chega alguém, não, bota aqui uma cadeira, bota aqui um prato, junta aqui com a gente, vamos confraternizar. Para a gente isso é natural. Na cultura da época, de forma nenhuma. Os lugares já estavam prontos. O anfitrião ficava, no que a gente pode dizer, na ponta de uma mesa. E aqui o anfitrião era Jessé. O homem de Deus, o convidado especial, ficava na outra ponta da mesa. Os pratos estavam postos, mas não somente o prato, o alimento que iria ser servido já estava no prato. Entenda isso. Da mesma forma, as taças já estavam também junto dos pratos. E na taça já estava o vinho para aquele banquete. Até aí tudo bem, irmãos? Quem está na ponta de uma mesa? Samuel. E na outra ponta da mesa está Jessé. Samuel, convidado especial. Samuel, convidado que estava ali sendo honrado. E ele foi com uma missão de ungir o próximo rei de Israel. Então estava tudo pronto. Os lugares contados. Jessé, Samuel, o lugar da esposa, dos filhos. E ali Samuel pede para que Jessé apresentasse cada um dos seus filhos. E o texto nos diz que o primeiro a entrar foi o mais velho, Abinadab, um homem de guerra, um guerreiro. Um homem que poderia ser de uma estatura muito acima da média. Um cara forte, guerreiro, presença, cara. Tanto é quando ele entra na sala, o coração de Samuel já se inclina para Abinadab. Por quê? Porque o estereótipo de Saul, do rei Saul, que ele estava acostumado, Saul também era um cara alto, também era um cara forte, também era um cara guerreiro, era um homem que se destacava. Na hora que Abinadab entra, o coração de Samuel, que já estava inclinado com o estereótipo do rei, levanta assim, esse é o rei, esse é o cara, parece com Saul, tem as mesmas características físicas. Na hora que Samuel, como ele vai se levantar para ungir, Deus diz assim, Samuel, para Samuel, porque você não conhece o coração, eu conheço. Você está vendo só a aparência, não é esse que eu tenho. Senta no teu lugar, guarda o chifre de azeite. E ali Samuel volta, né? Fica na dele, não é esse. Manda o segundo. Vem o segundo, a mesma coisa. Vem o terceiro, a mesma coisa. A Bíblia nos diz que os 7 filhos de Jessé entram e Deus não fala ao coração do profeta. Deus não fala. Samuel olha para Jessé e diz assim, ô Jessé, que é isso? Já acabaram os seus filhos? Porque nenhum desses o Senhor falou para ser ungido o rei de Israel. A comida estava
nos pratos. O vinho estava na taça. Só que tem um detalhe aqui que eu não posso esquecer, porque isso é fundamental. Como é que eu vou esquecer logo isso, irmão? Esqueci de dizer para você. É um detalhe fundamental. As taças também estavam colocadas com vinho. Só que se você conhece um pouco a história de Samuel, quando ele foi pedido à sua mãe Ana, Ana fez um voto, ele seria nazireu. Se você está aqui visitando a gente, a mãe de Samuel fez o voto antes dele nascer, que disse assim: Deus, se o Senhor me entregar um homem, um filho, ele vai ser nazireu. Ele não poderia pegar em morto, ele não passaria navalha sobre os cabelos, sobre a barba de Samuel, e ele não tomaria nada que derivasse da uva, ou seja, não podia tomar vinho. Mas o banquete estava lá pronto, e a taça de Samuel estava vazia. Você entendeu? Porque ele não podia tomar vinho. Até aí tudo bem? Diga assim: a taça estava vazia. Beleza? Mas a comida estava na mesa. Mas todos estavam servidos de vinho, menos Samuel. Preste atenção nisso. Samuel, Jessé, acabaram os seus filhos? Os lugares estavam contados. 7 lugares, imagina aí, 7 lugares para o filho. Imagina aí a esposa. Jessé, Samuel, a mesa está completa. Acabaram seus filhos? Samuel, ainda tem um mais moço. Ainda tem um. Ele está lá no campo de Boaz, pastoreando as minhas ovelhas. Ainda tem um. Aí Samuel diz assim: ninguém come, ninguém bebe, enquanto esse menino não chegar aqui. Ninguém come, ninguém bebe. Imagina a tensão na sala de Jessé. Imagina Samuel com aquele cabelão branco, imagina eu com a barba 10 vezes maior do que a minha. Curvado na mesa, comida como para a gente esfriando, ele olhando para a cara de Jessé. Imagine o que ele não deve ter pensado. Ô Jessé, no dia que eu venho na sua casa, você não prepara as coisas direito, você não fez as coisas direito, ninguém mexe, ninguém come, ninguém bebe. Manda buscar o menino. Jessé manda um dos seus funcionários, dos seus empregados, buscar Davi, que estava no campo de Boaz. Guarde isso. Você tem que dar uma pausa nessa história aqui de Samuel na sala de jantar de Jessé. Pausa. Querido, você tem que entender uma coisa. O tempo que Davi vivia era esse tempo antes dele ser consagrado rei de Israel. Era um dos piores momentos da vida de Davi até aquele dia. Ele vivia momentos terríveis. Já deu para perceber que ele era rejeitado pelo seu pai e pelos seus irmãos. Quando deu a presença do próprio Deus, um homem, Samuel, ele vai para a casa de Jessé, e ele não é nem convidado para o banquete, ele não era nem contado como filho, você entendeu aí? Entendeu? Sabe por que eu estou trazendo essa palavra? Porque é uma palavra também de restauração de paternidade. E a gente está chegando aqui em agosto, na nossa conferência paternidade. E desde o domingo passado eu estou trazendo palavras sobre paternidade para a sua vida. O Virando a Página são em vários níveis, inclusive na vida de pessoas que começam a ser tratadas na sua paternidade hoje. Você está aqui, irmão? É um dos piores momentos da vida de Davi. Dos piores. Ele estava no campo de Boaz. Ele nem sabia o que estava acontecendo na casa do pai dele. Você conhece o que nós chamamos de Salmo 23? Você conhece Salmo 23? O que nós sabemos hoje como Salmo 23. O Salmo 23 foi escrito por Davi. E você tem que entender uma coisa. Quando você pega uma Bíblia de papel, eu até pedi para minha mãe tirar umas fotos das Bíblias, umas Bíblias antigas que ela tem lá na casa do meu pai. Ela mandou para mim, porque eu não estava, a minha Bíblia que eu estava em casa, as Bíblias, umas versões mais novas, e eu queria uma versão antiga. Porque você tem que entender uma coisa. O Salmo 23, ele foi escrito em alguns períodos da vida de Davi. Em alguns períodos da vida, como em outros salmos foram escritos. Outros salmos começaram a ser escritos por um autor, terminados por outro autor. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você pega o Salmo 23, que vai dizer assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você tem que ter isso em mente. Puxa vida, eu não sei se você parou para pensar nisso.
O que era que Davi estava passando, ou que ele havia passado para escrever essas palavras tão inspiradas pelo Espírito de Deus? Não era nenhum momento abençoado na vida de Davi. Davi estava vivendo os dias terríveis, ainda como um adolescente, rejeitado pelo pai, odiado pelos irmãos. Querido, para que você possa entender o Salmo 23 e o virando a página, você tem que analisar outro salmo, que eu vou ler aqui para você também em paralelo, que é o Salmo 69. Segura, telão, só bota quando eu pedir. O Salmo 69. O 23 vai ser entendido junto com o 69. O Salmo de número 23, que a gente conhece, né, que vai trazer uma realidade de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu coloquei, não sei se você está percebendo, que a primeira letra, o O, aqui esse artigo, se você tem a Bíblia de papel, esse artigo aqui no Salmo 23, ele vai estar em negrito. Vai estar em negrito. Porque simboliza o início de um novo pergaminho. Simboliza o início de uma nova página. Quando toda vez que você pegar a sua Bíblia de papel e a primeira letra ou o primeiro número estiver em negrito, é o início de algo novo. Quem diz amém? Amém. É o início de algo novo. Aí Davi, ele vai escrever: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que hoje ele está escrevendo, hoje que eu digo, nesse momento do Salmo 23, ele havia passado por momentos muito mais difíceis. Por isso que eu falo que você tem que entender o Salmo 69. Porque o Salmo 69 também é um salmo de Davi, e que também vai se referir à vinda do Messias. No Salmo 69, versículo 1 e 2, é um pergaminho novo, e Davi, ele vai dizer assim: salva-me, está vendo com essa eu coloquei até aqui em negrito também, salva-me, ó Deus, ó a palavra de Davi, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Querido, essas palavras não são alegorias. Essas palavras foram reais na vida de Davi. Alguns comentaristas até falam, mas não, a maioria fala que foi real na vida de Davi. Davi aqui estava sendo afogado. Você está entendendo, irmão? Ele foi lançado em águas que ali ele quase perdia a vida. E se você ler o Salmo 69, o versículo 8, sabe quem foi que lançou Davi nessas águas? Os seus irmãos. O motivo, a Bíblia não deixa claro esse motivo. E aqui eu não vou entrar em nenhum tipo de especulação. Mas entenda bem, os próprios irmãos de Davi o lançaram nessas águas. Por qual motivo? A Bíblia não fala e a gente também não replica. Mas o momento era muito difícil. Ele havia passado por esse momento de dor. Olha a continuidade do Salmo. Estou atolado em profundo lamaçal, de que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar, secou minha garganta. Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por Deus. São mais que os cabelos da minha cabeça, os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso, tenho que restituir o que não furtei. Tornei-me um estranho a meus irmãos e um desconhecido aos filhos da minha mãe. Você está entendendo? Entendeu o que Davi estava passando? Ele passou por isso. Depois de ele ter passado por esse momento, de quase ter sido afogado, aí ele vai escrever o começo do Salmo 23, que vai dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Porque no momento de maior prova, se você ler o Salmo 69, você vai ver que Deus ele trouxe socorro para Davi. Ele poderia não ter naquele momento da vida dele algumas pessoas ao seu lado, mas entenda, a presença de Deus sempre foi real na vida de Davi. E eu afirmo para você que diante dos seus problemas, diante das suas lutas, diante das suas dores, a presença do Senhor, ela é com você. Ah, pastor, mas está difícil. Avalie se você não tivesse com o Senhor do seu lado.
Ele está com você. Sabe por quê? Porque Ele já está lá na frente, na minha e na sua dor. Ele já está lá na frente, no meio do seu problema. Ele já está lá na frente, na minha e na sua angústia. Sabe por quê? Dizendo assim: filho, vem que eu estou com você. Vamos atravessar esse vale de sombra da morte juntos. Vamos atravessar juntos. Ele é o Deus Emanuel. O Deus que está com você. Davi escreveu 69, que nós chamamos de 69, passou nesse tempo de quase morte, e agora ele pode escrever, depois de uma experiência terrível, ele pode dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas. No Salmo 69 foram águas turbulentas. Agora o Salmo 23 são águas tranquilas. Em nome de Jesus, você pode estar passando águas turbulentas, mas as águas tranquilas, em nome de Jesus, vão chegar na sua vida. Em nome de Jesus, vão chegar na sua vida. Aleluia. Esses salmos não foram escritos de uma vez só. Voltando ao 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ponto na sua Bíblia. Vai começar o versículo 5. O versículo 5 na sua Bíblia está com a primeira letra em negrito. Sabe por quê? Um novo pergaminho. Houve uma pausa. Eu não sei se você costuma ler na Bíblia de papel, mas na sua Bíblia pode ter até... Olha, vê só, é para você poder entender a bibliologia. Às vezes você está lendo, aí tem assim, cela no final de cada versículo. E quando eu não sabia, eu disse: meu Deus do céu, o Senhor deitar-me faz ver despacho, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Entre colchetes, cela. Eu não sabia o que era. Cela ou selado, eu disse: o que é isso? Isso daí é o selo, porque terminou um pergaminho e vai começar um novo. Vai virar a página. Você entendeu, irmão? Beleza? Vai virar a página. Guia-me a tua vara e o teu cajado me consolo. Ponto. Aí nessa palavra de hoje, o ponto final foi, sabe por quê? Lembra da história anterior? Quem foi buscar Davi no campo de Boaz? O empregado de Jessé. Davi, estão te chamando em casa. Estão te chamando em casa. Imagine que ele estivesse parando de escrever nesse momento. Você está recebendo essa palavra, irmão? E Davi disse, eu comecei a argumentar comigo mesmo, disse assim: meu Deus. Com certeza Davi deve ter perguntado para o empregado do pai: estão me chamando em casa? Estão me chamando em casa? Mas por que eu vou voltar? Por que estão me chamando em casa? Assim, de repente, em cima da hora, antes da hora planejada de eu voltar com as ovelhas. Por que estão me chamando em casa? Com certeza, irmão, o empregado de Jessé disse assim: Davi, seu pai recebeu Samuel em casa, o profeta, velho. A própria presença de Deus está na sala da sua casa. E seu pai mandou chamar você. Se apressa, o banquete está servido. Se apressa. Irmão, eu comecei a pensar assim: rapaz, será que eu ia? Será que eu ia na casa do meu pai? Que não me contou nem como filho. Será que eu ia encontrar com meus irmãos que tentaram me matar afogado? Rapaz, será que eu ia? Se Davi disser assim: vou não, eu não quero saber não, fique lá no banquete. Eles são minha família, mas eles não me querem. Eu vou ficar aqui com minhas ovelhas, louvando a Deus. Vou ficar aqui com as minhas ovelhas, né? Porque eu tenho aqui a presença de Deus, estou de boa, já fui livre de uma correnteza de morte, estou escrevendo outro salmo, eu estou aqui de boa. Ele poderia ter dito isso. Sim ou não, irmãos? Oxe, vou não. Nada, vou não. Tem que me tire daqui. Não tem não. Você sozinho, mas não. Se você vier para cima de mim, já matei um urso gigante, fica na sua. Quer dizer, um urso e um leão. Ele não disse isso. Ei, ele não disse isso. Ele não disse.
Quando o empregado disse assim, Samuel está na casa, vai para lá. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que mesmo passando por uma situação de quase morte, agora passando um vale tranquilo, Davi, aquele menino que adorava a Deus, eu tenho certeza que algo no coração dele bateu e disse assim, não, eu tenho que ir na casa do meu pai, eu tenho que encontrar com os meus pais de novo, eu tenho que rever meus irmãos, porque eu acredito que uma página tem que ser virada na minha vida, velho. Eu acredito que algo tem que ser colocado em ordem. Eu acredito que algumas coisas na minha casa tem que começar. Não, ele poderia dizer, não, a gente conhece a história hoje, né? Não seria automático, mas alguma coisa teria que ser começada, que teria que começar a ser colocada em ordem. Você veio aqui nessa noite, querido. Algumas coisas na sua vida precisam começar a ser colocadas em ordem. Algumas coisas precisam se ajustar, se amoldar. Sabe para quê? Para que essa página velha, essa página de dor, essa página de remorso, essa página de rejeição, essa página de falta de paternidade comece a ser virada na sua vida, para que Deus possa sim começar a escrever algo novo na sua história. Você precisa sim fazer a sua parte. Davi precisava voltar à casa do pai, encontrar os irmãos, quem quer que fosse. Ele precisava ir, porque algo precisava virar na vida dele. Já pegou, irmão? Você está aqui, algo começa a virar na sua vida para a sua semana. Em nome de Jesus, a palavra começa a se tornar real na sua vida. Essa palavra começa a se tornar real na sua vida. Não, eu preciso viver algo novo, eu tenho que viver um novo tempo, eu preciso ser liberto das dores, não vou esquecer o que eu passei, mas eu preciso dar esse passo de novo, esse passo do novo. Eu entendo que Davi, ele volta para sua casa, a casa do pai, desse jeito, irmão, com uma perspectiva no coração. Você está lembrado que a pausa no Salmo 69, no Salmo 23, elas estão aqui, amém, irmãos? Davi volta para a casa do seu pai. Lembra da explicação da mesa? Lembra da explicação da mesa? Imagine ainda Samuel olhando para a cara de Jessé. Cadê seus filhos? Estão aqui os 7. Está faltando ainda um filho seu. Atenção, volta à história. Atenção na mesa de Samuel. Desculpe, na mesa da casa de Jessé. Samuel encarando Jessé. Quando de repente, irmão, entra na história comigo. Davi aparecendo na porta da sala de jantar da casa de seu pai Jessé. Quando aquele menino aparece na porta, Deus fala com o profeta Samuel, é esse. A história dele começa a ser mudada. O start começa hoje. Agora escuta bem, olha como Deus trabalha. Ele foi depois, assumiu o trono de Israel quase 20 anos depois. Mas entenda só, precisava ser mudado algo na história de Davi. Ele aparece na sala, Deus fala com Samuel, é esse. Só que quando Davi vê todos assentados, que Davi entra na sala, Samuel levanta. E quando Samuel levanta, Davi vai assentar na cadeira que Samuel estava sentado. Tem 2 detalhes aqui, em um banquete como esse, entenda, em um banquete como esse, a coxa direita do animal que estava sendo servido no banquete era destinado ou profeta, ou alguém que seria ungido profeta, ou uma grande autoridade. Davi sabia, estava vendo tudo lá, as taças servidas, a coxa direita do animal ali no prato de Samuel. Samuel levanta. Quando Samuel levanta, Samuel dá o lugar dele para Davi. Davi se assenta. Quando Davi se assenta no lugar,
Samuel começa a derramar o chifre com azeite. E quando o chifre de azeite está sendo derramado sobre Samuel, entenda, aquele óleo começa a escorrer sobre a cabeça de Davi e começa a cair, sabe onde? Na taça que estava vazia. Aquela taça que estava vazia começa a ser cheia do azeite, o azeite da unção, o Senhor ali através de Samuel ungindo Davi, o azeite caindo, o cálice transbordava do azeite que simbolizava o Espírito de Deus sobre Davi. A história começava a ser mudada, a história começava a ser mudada, a página começava a ser virada, o azeite sendo derramado, o meu cálice transborda, a sua história hoje começa a ser mudada pelo azeite da palavra de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história. O seu cálice em nome de Jesus começa a transbordar, filho. Aleluia! Era uma unção, era um novo tempo na presença de todos da mesa. Aí vai começar um novo pergaminho, se você ler na sua Bíblia. É o versículo 5 do que nós conhecemos no Salmo 23. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, porque os irmãos tentaram matar. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Em nome de Jesus, que o seu cálice comece a transbordar nessa noite. Tem algo de Deus, tem algo de Deus, tem algo de Deus aqui para mudar a sua história. Tem algo de Deus aqui para mudar a sua história. Tem algo de Deus para começar a ser mudado na sua vida, meu querido. Tem algo de Deus para começar a mudar na sua história. Queridos, como eu disse, foram anos e anos até Davi ser consagrado rei, primeiro de Hebrom, e depois de 7 anos, rei de todo Israel. Mas algo começou a mudar ali na história daquele menino. Um ciclo começou a ser fechado e outro começou a ser aberto. Irmão, eu creio que para que Deus, em nome de Jesus, para que Deus ele possa começar a fazer algo na nossa vida, eu creio que ciclos precisam ser fechados. Você tem que fechar ciclo, meu irmão. Para que Deus te dê uma nova vida, você tem que fechar o ciclo da falta de perdão. Você tem que fechar o ciclo da ingratidão. Quem sabe você precisa fechar o ciclo, sabe de quê? Começar a fechar o ciclo da rejeição. Não foi você foi aqui. Ó, meu irmão, vê só. Não existe vítima, existe filhos. Filhos. Vítima é para quem não conhece o Senhor, mas para quem conhece são os filhos, cheios de marcas. Mas filhos que começam uma nova trajetória de vida na mesa do Pai. Você precisa fechar alguns ciclos na sua vida para que Deus ele possa dar esse novo começo para você. Eu creio que esse ciclo na vida de Davi começou a ser fechado, o ciclo no qual ele estava na presença dos irmãos. 69, tentaram afogá-lo, foi livre, foi liberto. Aí agora escreve o 23. Você ainda vai ver algumas questões até mesmo de falta de respeito dos seus irmãos para com Davi. Tá aí, quando ele vai enfrentar lá Golias, Abinadab pergunta o que ele estava fazendo. Mas algo virou na vida daquele menino. É isso que eu quero trazer hoje para você. A página tem que começar a ser virada. O seu cálice hoje, ele está pronto para ser cheio daquilo que Deus, ele já escreveu para a sua história. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. É o cálice transbordando, o cálice da novidade. É o cálice da novidade. Esse mesmo menino que Deus conhecia o coração, cometeu tantos erros quando adulto, mas fica conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele se arrependia e não voltava a cometer os mesmos erros. Ciclos fechados. Ciclos fechados. Quem sabe, meu irmão, você ainda não conseguiu se livrar de algum vício. Venha como você está. Quem vai te libertar é Jesus, mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que decidir hoje
ir ao encontro do Senhor e sentar na mesa dele, porque Ele está te chamando. Ele está te chamando. Se a minha esposa estivesse aqui, ela ia dizer assim: você precisa viver uma nova estação na sua vida. É isso mesmo. Você precisa viver uma nova estação na sua vida. Sabe o que aconteceu nesse banquete? O cálice foi derramado. Houve o banquete. Acredito eu, de poucas palavras. Depois Samuel levanta, vai embora e Davi volta para o campo. Ah, pastor, não mudou nada. Quem disse que não mudou nada? Quem disse que não mudou nada? Quem disse? Mudou, irmão. Algo aqui em Davi tinha virado. Uma chave tinha sido virada no coração daquele menino. Tenha certeza disso. Ah, mas e o trono de Israel? 20 anos depois, mas algo aconteceu ali. Irmão, algo hoje pode começar a acontecer na sua vida. Uma nova página pode começar a ser escrita hoje na sua vida. Uma nova página. Você não veio aqui por acaso. Você não ouviu essa história. Salmo 69, Salmo 23, 1 Samuel. O cálice mesmo, irmão, é fantástico. Diga aí, irmão. Quando você tem um entendimento do cálice sendo transbordando não de vinho, mas do óleo, do azeite e da unção. Irmão, eu já tomei posse para a minha vida disso. Eu quero esse cálice transbordando na minha vida. Eu quero esse cálice transbordando na minha vida. Sabe por quê? Porque depois do cálice transbordar, depois do novo selo, depois do novo pergaminho, depois da nova história, depois que o cálice transborda, sabe o que acontece? Ele vai escrever assim: certamente que a bondade e a fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para sempre na casa do Senhor. Depende da sua versão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em nome de Jesus, que você receba essa porção do cálice do azeite derramado, e que você possa dizer: certamente o Senhor está comigo, viverei na presença do Senhor até o fim dos meus dias. Do mesmo jeito, não, de um jeito totalmente diferente, com a página virada, escrita a minha história agora, pelo dedo, pela caneta, pelo lápis, o que você quiser usar, de Deus, irmão, na sua vida e na sua história. Você diz amém? Você quer viver algo novo aí hoje? Você quer viver algo novo? Você crê que tem algo novo da parte de Deus para você? Fique de pé para a gente adorar.